Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Uma bênção estar junto com vocês. Uma bênção também estar com você que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube. Uma verdadeira honra. Muito obrigado por todos os comentários, por tudo aquilo que vocês têm nos ajudado, nos auxiliado. E espero que Deus esteja derramando de muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Porque é um prazer enorme podendo trazer a palavra de Deus para todos esses corações que muitas vezes encontram dificuldades no seu dia a dia e basta uma simples palavra que Ele nos usa para transmiti-la e colhemos tantos testemunhos aqui, trazemos todos eles para o altar no dia de hoje, né? Já trouxemos, já apresentamos, agradecemos a Deus por todas essas maravilhas que Ele operou essa semana e tenho certeza que essa semana ainda proverá muito mais ainda e colheremos mais frutos no próximo Shabat e assim o caminho com Deus, colhendo cada vez mais frutos e colhendo cada vez mais bênçãos para que cada um de vocês tenha o entendimento de que Ele é o único. Ele é o verdadeiro Deus, não há outro além dele, e que realmente somos dependentes dele. Amém, pessoal? Vamos lá, hoje nossa porção vai de Gênesis 18, 1 a 22, 24, segundo Reis, a Haftarot, capítulo 4, versículos de 1 a 37, Mateus capítulo 6 e 7, Colossenses capítulo 2, do versículo 4 ao 23, ok? Para começar aqui, nós temos uma situação que nós terminamos na semana passada, e é aquela pelo qual nós vamos iniciar no dia de hoje, que é a circuncisão, ok? Muitas pessoas perguntam, muitas pessoas falam, há muita teoria e teologias em cima de muitos assuntos sobre circuncisão. E quando chegam para mim e perguntam sobre essa situação, eu dou até risada, sinceramente, que eu falo assim, pessoal, vocês ainda não entenderam o que é circuncisão. Por exemplo, começamos aqui Abraão se recuperando da sua circuncisão. E aí vem 3 anjos, aparecem, e ele lá, ainda convalescente da sua recuperação física, com relação a isso, onde ele vai servi-los, e depois logo vai interceder por Sodoma e Gomorra, que sabia que o seu sobrinho estava lá junto com parte da sua família, digamos assim. Então você começa a perceber onde muitos se pegam da parte física, da carne. E é aí que está o grande erro e o grande equívoco que as pessoas cometem, porque elas não conseguem separar da carne. É uma situação, e essa semana Deus proveu-me tomar de certas situações aí que eu tivesse que meditar muito. Não foi um jogo fácil não com essa semana não. Foi algo bem complicado, bem difícil, digamos assim. Como a gente fala, ele todo dia se renova, e nos dá grandes ensinamentos e traz mais ensinamentos. Não só para mim, mas mesmo a gente já tendo o conhecimento, tendo o entendimento, a gente tem que buscar formas de poder ensinar. E é esse um dos grandes dilemas que a gente encontra pelo entendimento que a gente acaba adquirindo, do relacionamento com Deus, e escuta. Os ensinamentos são provados por algumas situações por aí que as pessoas que não sabem o que significa uma circuncisão,
e nem o que o apóstolo Paulo disse sobre quem é incircunciso, que permaneça incircunciso, quem é circuncidado, que fique como está. Então, ou seja, Paulo está se referindo ao jogo de carne, porque as pessoas se pegam tanto à carne, tanto ao desejo da carne, que acabam esquecendo o espiritual. Quando Abraão faz essa circuncisão física, aos olhos da lei, digamos assim, ele se torna um receptáculo espiritual. Ou seja, eu não tenho mais parte com o mundo em si. Embora eu esteja no mundo, eu não faço mais parte desse mundo da forma como ele é, mas sim da forma como Deus quer que ele se torne, porque como foi ele que criou. E aí surgiu essa semana uma questão justamente de uma dicotomia de informações sobre o Deus do impossível. E aí, quando ficaram discutindo, e eu ouvindo um monte de situações ali, eu perguntei para eles, eu falei assim, mas por que vocês chamam o Deus do impossível? Porque está na palavra. Não. Eu não quero saber o que está escrito na palavra. Eu quero saber o entendimento de vocês. Porque há uma certa controvérsia para o entendimento do que nós estamos fazendo aqui, neste mundo. Nós estamos realmente correndo todos os dias, levanta de manhã, aquela coisa toda, né? Seguindo um padrão normal, tem gente que acorda à tarde para trabalhar de noite, né? Aquela brincadeira. Seguindo um padrão natural, você segue, você tem o seu descanso, período de descanso, você levanta para um novo dia de trabalho, um novo dia, sei lá, de descanso, vamos supor que é o seu dia de descanso, e tudo mais. E você vai para os seus afazeres do dia a dia de uma forma automática. Você, até mesmo para dirigir um carro, você não pensa muito, não se presta atenção. Vai muito mais por o instinto animal do que praticamente um cuidado que você deva ter humano. Porque se você for de Cristo, na hora que você está pilotando, digamos assim, dirigindo, você está sempre prestando atenção para não prejudicar o teu próximo. Tanto que você não anda em velocidades exacerbadas, mas também não anda devagar para não prejudicar quem vem atrás. Então, ou seja, você não quer matar o próximo, é óbvio, mas também não precisa fazer do seu veículo uma arma contra o teu semelhante. Porque, afinal de contas, você é cristão. Ou não. O cristão tem que pensar nisso também. Né? Naquilo que você faz em tudo. Estamos dando exemplo aqui do veículo, para ficar mais fácil elucidar a parte figurativa para vocês. Então a gente começamos a perguntar lá uns para os outros, né, sobre o Deus do impossível. Eu falei, a partir do momento que Abraão nos dá o entendimento que nos tornamos o receptáculo, ou seja, nos circuncidamos, não na parte física, mas no lado espiritual. Ou seja, circuncidamos o nosso coração. Porque como está escrito em Colossenses, quando nós mergulhamos no batismo, é a nossa sepultura. É a sepultura da carne. Se você analisar o que está escrito ali, é a sepultura da carne. E ali nós começamos a entender que, tipo assim, quando saímos lá é o nosso novo nascimento. É o nascer de novo.
Então a gente começa a perguntar, e a primeira questão que eu logo levantei foi tipo assim, por que vocês estão discutindo e falando de uma forma aleatória sobre o Deus do impossível? E eles não começaram a se questionar do porquê da pergunta. Eles também não estavam entendendo nem a própria colocação. E eu perguntei, vocês estão falando tanto aí do Deus do impossível que está escrito na Bíblia, que ele torna tudo possível? Então vamos pela lógica. Ele, sendo o Deus do impossível, tornou esse mundo possível. Nós navegamos em cima do possível, mas somos incapazes de enxergar o impossível. Mas só que nós almejamos desejos do possível. Mas o nosso futuro não está no possível, e sim no que é impossível. Quando nosso Senhor Jesus restou o terceiro dia, não foi novidade. É impossível. Como uma pessoa nasce, ressuscita? Como assim? Se o padrão normal é nasce, vive, morre e aguarda a próxima etapa. Simples, a lógica, digamos assim, humana é dessa forma. Mas com Cristo ele mostrou, ei, o alinhamento com o Deus do impossível torna tudo possível. E uma das coisas que nós temos visto muito hoje em dia é que as pessoas ficam muito mais no discurso do Deus do impossível, que para ele é tudo possível. Se para ele tudo é possível, para você também é possível. A partir do momento que você tem ligação com ele. A partir do momento que você faz que nem Abraão, circuncida o seu coração, pronto para interceder, como Abraão, por Sodoma e Gomorra. Ah, mas lá era prostituição, lá era zombaria, lá é isso aí daí. O próprio Senhor mesmo dá aqui a dica, não julgueis. Por que você está julgando? As cidades que ele condenou, que serão mais julgadas do que a própria Sodoma e Gomorra. Então por que todo mundo está entrando no aspecto do julgamento? Por quê? Esse tipo de situação é muito mais fácil hoje apontar o dedo e colocar na cruz, muitas vezes, um inocente, para fortalecer as teorias, como o próprio Senhor mesmo ensina. Não dê ouvido à filosofia vãs. Quer por exemplo, nessa discussão, eu acabei perguntando e falei assim, então dentro da ideologia de vocês, e de acordo com os ensinamentos, tanto do Senhor como do apóstolo Paulo, eu falei assim, se a gente chega num consenso da seguinte forma, o que seria filosofia vã? São doutrinas que ensinam o fundamento errado da Bíblia. Então, ótimo. Então, o fundamento errado da Bíblia, vamos colocar a doutrina que todo mundo adotou hoje, em muitos lugares, digamos assim, que é a doutrina do culto da riqueza. Não está na Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia. Então, ou seja, esses cultos de libertação, esses cultos de proféticos, disso e daquilo, não está na Bíblia. Ah, como não? Não está na Bíblia. Não estão na Bíblia. Em forma de culto, não. Imagina, Jeremias, Isaías, Malaquias, todos os profetas, quer dizer, eles têm que participar de cultos para soltar a profecia deles. Eles não soltam a profecia quando estão conversando com uma pessoa.
Ou seja, a Bíblia inteira, os grandes profetas, estavam passando por situações até ruins. Avisaram reis. Jeremias, por exemplo, foi o que mais avisou e foi o mais humilhado. Tanto que depois de Jeremias, houve o exílio, que vem surgir novamente o retorno com Daniel. As boas novas com o profeta Daniel. Então hoje, se analisarmos, mas na Bíblia está escrito que fica rico, Não, fica rico se você seguir os mandamentos do Senhor. É o caminho de bênção, você será abençoado. Ou seja, se você está necessitado de ir atrás de cultos, nesse sentido, você já está errado. E culto todo dia, que nem a gente vê algumas igrejas por aí, também está errado. Porque não dá o tempo necessário para você reciclar o ensinamento que foi passado. Por exemplo, eu mesmo sou um daqueles que, a partir do momento que é divulgado esse vídeo, eu ouço ele e fico meditando nele quase que a semana inteira. E qual é o casamento dele para alavancar já na próxima, e assim vai indo para que eu tenha o entendimento e a sabedoria de Deus para que justamente eu possa trazer para vocês mais informações. Por isso que cada vez mais, cada ano que passa, não é a mesma pregação, não é a mesma coisa. Se vocês pegarem a mesma porção do ano passado, hoje é sendo diferente. Deus vai sempre acrescentando as coisas para nós. E é nisso que nós temos que começar realmente a entender. Tem gente que chega num ponto de trair a Cristo, só que não admite. Só que tem vergonha de admitir que traiu Cristo. Basta não seguir o que ele fala. Ele vem dizendo até agora ali que bendito é aquele que pede, que clama por justiça, por tudo aquilo que é necessário. Ele vem dizendo, capítulo 5, capítulo 6, ele vem dizendo para a gente todo um monte de coisa, e dando os ensinamentos. Olha, não julgueis para não ser julgado. E o que mais a gente ouve e assiste na televisão são pessoas julgando. Não se reúna com fofoqueiros, é o que mais tem na televisão. Pessoas perdendo tempo, cultuando fofocas. Como é que está a vida do outro? Como é que está a vida daquele outro? Ei, você pode ajudar? Não. Então cuida da sua. Cuida da sua vida. Faça ela ser exemplo. Faça você ser exemplo. Como se Cristo estivesse dentro de você. E você em comunhão com Ele, tomando as decisões do melhor caminho. Você tendo esse tipo de situação, você precisa de um culto de riqueza. Você precisa de um culto de libertação. Um culto específico, se ele é completo. E se ele sendo completo e estando dentro da gente, através da Santa Ceia, como a gente faz toda semana aqui, queremos ele dentro de nós para que ele cada vez mais resplandeça, para ajudar mais e mais pessoas, mais e mais dos nossos semelhantes. Vocês querem o quê? Cultos, mais cultos e mais cultos e mais cultos? Para não andar para lugar nenhum? Para criar aquela fantasia emocional de que eu estou indo naquele culto lá e por causa disso Deus me abençoou. Deus vai te abençoar pela tua fé, pela tua dedicação e empenho à obra dele. E não se esqueça que todo o material e tudo aquilo que você atingir, ou seja, for tangível, nunca se esqueça que para que ele existisse,
precisou do impossível. Lembra? A terra era sem forma e vazia. Bastou Deus falar, haja luz. Quando você está nessa situação de praticar cultos específicos, simplesmente você está direcionando e canalizando para uma única coisa. Deus vai entender. Olha, você só quer isso. Então tá bom. Ah, não, mas eu preciso de saúde, eu preciso de relacionamentos, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso e daquilo. Então, peraí. Então, canaliza para o lugar certo. A plenitude de Deus sobre a tua vida. E aonde você encontra isso? Quando você se encontra e se aproxima com Ele. Quando você faz se entender que o teu batismo tem que ser o quê? A renúncia aos desejos do mundo. Porque é ali que está a tua sepultura. Quando você entra, é como se você estivesse entrando numa cova. Ah, apóstolo, não, eu estou entrando num tanque lá que tem água santa, tratada, aquele negócio todo. Não, ali é a tua sepultura, basta ali aqui. Para que você nasça de novo, em espírito, rejeitando a própria carne, rejeitando as situações todas que se apresentam para você, favorecendo, olha, tem isso aqui, olha, o que é isso, senão manjares de deuses? Se a gente for em outras filosofias, a gente conhece por aí, quando a gente vê algumas determinações aí, são manjares de satisfação pessoal, satisfação da carne, não do espírito. Quando você está buscando justamente situações que te alimentam fisicamente, alimenta o teu orgulho, alimenta a tua vaidade, alimenta o teu desejo em ter as coisas, status, até mesmo, foi Cristo que me abençoou, tudo que eu tenho pertence ao Senhor Jesus. Então abre mão. Abre mão. Simples. Simples. Já prometeram coisas para mim. Em reuniões aí secretas, aquela coisa toda lá, nas casas das pessoas e tudo mais. Cara, que já dava para construir umas 10 igrejas. 10 igrejas. Com esse mesmo discurso. Tudo que eu tenho aqui pertence ao Senhor. Eu sou apenas o administrador. Tá certo. Só que existe essa obra aqui. Quer fazer? Ah, não. Eu não vou mexer no patrimônio que eu tenho, porque eu tenho que pensar nos meus netos, no meu filho. Então, peraí. Então não é obra do Senhor. Porque o Senhor te mostrou aqui. Tem uma obra a ser realizada aqui. Se tiver que investir esse patrimônio aqui, e ele quiser, quem é você para dizer não? Se você já é administrador e tem um dono. Que discurso idiota é esse? É o que mais encontra por aí. Fuja dessas pessoas. Essas pessoas não sabem o que estão falando, não têm noção sequer de andar com Cristo, o que significa andar com Cristo. Fuja dessas pessoas. O Senhor mesmo alerta aqui. Não se associe com essas pessoas. Fuja desses discursos. Vem falar de Cristo, mas não sabe viver como Cristo. Só ficam criticando, julgando. Tem paternidade aqui de pessoas que esquecem o que está escrito aqui. Aquele judeu, aquele que fala a palavra de Deus lá, mas não sei o quê, mas não sabe falar de amor. Não sabe falar de Cristo, porque não conhece, não vive, não tem essa experiência, não tem essa convivência, esse relacionamento, de entender, que nem eu falei, a semana foi bem complicado, tipo, Senhor,
Me traz entendimento, me traz isso, porque ou eu estou ficando doido em tudo aquilo que eu aprendi, e o Senhor está querendo mostrar uma revelação nova. Ele está aqui, ó. Foi aí que caiu a ficha. Revelação. O Senhor, ele tem esse prazer de se revelar e se ocultar. Ele chega para você, olha, eis-me aqui. Tá bom, Senhor, já entendi, você vai. Cheio da graça, cheio da fé, eu estou na graça, bateu o primeiro tropeço. Cadê Deus? Primeira coisa que você faz, joelho no chão. Aí você reconhece, errei. Aí ele vem lá, vem cá, filho, vamos tirar essa poeira. Vai, sacode a sua poeira, sacode tudo. Te deixa em condições. Aprendeu agora, filho? Aprendi, pai. Lá vai ele de novo. Porque é isso que eu estou na graça, porque é tropeçou de novo. Cadê Deus? Lá vai ele. Eis-me aqui, Senhor. Aí ele se revela. Porque, na verdade, quem oculta a Deus somos nós mesmos. Na nossa própria arrogância. No nosso próprio jeito de ser. Adotando filosofias de discursinhos aí de pregação. Aliás, já lembrando também do seguinte, hoje é dia 15 de novembro de 2024. São agora aproximadamente 19 horas e 38 minutos. Por que eu estou fazendo isso? Porque andaram utilizando revelações que nós damos aqui, em algumas pregações, e como a gente não coloca a data, não fala qual é o horário, Deus já me deu o toque. Começa a colocar. Vamos ver. Agora está bem no meio. Bem no meio. Você está na igreja Cajado de Deus. Local. Ok? Aí fica muito mais fácil. As pessoas que querem plagiar o que a gente está aqui falando, aquela coisa toda, dizer como que eles são uma autoridade, né? Aí, pessoal, é tudo para Deus, não para a glória do homem. Se você não sabe dignificar da onde vem, cometa esse erro, né? Isso aqui, ó, filosofia vã. Não, porque eu tenho que conduzir 5.000 pessoas, 100.000 pessoas. Cara, eu conduzo 1.000, 5.000, tudo aquilo que Deus me dá, eu conduzo com calma, com paciência, só quero a revelação dele na vida dessas pessoas. Se ele se revela na vida dessas pessoas através daquilo que eu falo, que ele me usa para proclamar sobre a vida de vocês, eu já ganhei meu fruto. Já ganhei o fruto. Já estou atingindo os pontos que muitos pastores por aí demoram a vida inteira e não conseguem chegar. Não atingem essa plenitude. Porque eles ficam presos a filosofias. Ficam presos. Não, porque que aquele pastor vai pensar? O que aquele apóstolo vai dizer? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Estou nem aí. O problema é dele. Se tem algum problema com a palavra de Cristo, se batize. Não, mas ele já é batizado. Pelo jeito, não. Porque ele esqueceu de morrer para si. E em si. Ele simplesmente entrou na água, saiu molhado do outro lado. Só isso. Que quando você entra no leito batismal, você está dizendo para o seu mundo, para a sua velha natureza, adeus. Adeus. A partir de agora, sou uma nova criatura, porque eu estou em Cristo. Essa é a graça do negócio. Não, mas a graça é aquilo que vem de Deus, não. É quando você se determina a andar com a graça de Deus. Só que para andar com a graça de Deus, o seu corpo tem que ter falecido
na sepultura do batismo. É isso que ele falava para Nicodemos, o nascer de novo. É isso que João Batista pregava. A partir do momento que você nasce de novo, o reino de Deus é chegado a vós. Porque você é uma nova criatura. Para não habitar nesse mundo do jeito que sujeito a esse mundo, mas sujeito ao reino de Deus. Sujeito à obediência a andar com Deus. O que acontece hoje em dia? As filosofias de muitos que caem por aí em situações vexatórias é que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Ótimo. Belo discurso. Agora põe na prática. Aí que está o problema. Por que que não consegue? Por que que tropeça? Por que que cai? Porque esqueceu do batismo. Porque não morreu no batismo. Não se tornou uma nova criatura a partir desse momento. Essa é a revelação que Deus tem para a tua vida. Você realmente foi batizado? Se tornou uma nova criatura? Então, se você se tornou uma nova criatura, você não está preocupado com as coisas do mundo. Não está preocupado. Só isso. Ah, mas essas coisas que acontecem no dia a dia aí, aquela coisa toda, o senhor mesmo foi lá para o quartel, aquele negócio todo, fui, daí. Fui orar. Intercedendo pelos meus irmãos, para que nada nenhum mal acontecesse. Aconteceu algum mal? Não. Mesmo quando houve aquele movimento, não, vamos para Brasília, eu falei, calma. Fui o primeiro a falar, calma. Se reuniram muitos pastores, inclusive, que estavam lá na frente do quartel. Calma, não é assim que vai se resolver. Confia em Deus. Não confiar. Cada um quis agir e caíram para dentro de uma armadilha. Quando você deixa de andar com Deus, você não vê a armadilha. Primeiro capítulo do livro de Provérbios. Está escrito lá. Vão armar armadilhas para vocês. Vão querer dividir a sua carteira. Então fique esperto. Porque o mundo está cheio de pessoas que o adoram, mas detestam Deus. Detestam Deus. Então está na hora de todos nós começarmos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele dá. Mesmo até a situação difícil. Mesmo aquela situação que seja complicada. Porque a gente tem que parar para falar, como é que eu resolvo isso? Muitos já caem em desespero. Mas outros já falam, para aí, como eu resolvo isso? Olha Abraão. Eu sei da missão de vocês. Porque como ele se tornou um receptáculo espiritual, ele está vendo 3 anjos, inclusive um deles é o Jesus, é o nosso Senhor Jesus. Então eles estão lá, e aí? Vocês vão realmente destruir Sodoma e Gomorra? Mas se tiver um justo, é assim que funciona. É assim que funciona. Até mesmo ao ponto do próprio Abraão chegar lá. A desconexão é tão grande, que o maior sonho dele era ter um filho. O Senhor falou, vamos ver realmente se esse receptáculo espiritual aí é verdadeiro. Se eu vou poder entregar realmente para ele todas as estrelas do céu, todos os grãos de areia da praia. E dá teu filho. Qual é o teu sacrifício? O que você, digamos assim, deste mundo é mais apegado? Que você estaria pronto para entregar para Deus? Qual é o
teu bem mais precioso. Abraão estava nem aí para a riqueza, para isso, para aquilo. Estava nem aí. Então Deus encontrou uma forma do tipo assim: eu preciso levar essa fé a um nível diferente. Não é simplesmente a fé porque ele acredita. Tem que transcender a própria fé. Cara, teu filho. Mas, tá bom. Vai mesmo? Vou mesmo. Você já renunciou a todos os bens materiais. Eu te dou tudo porção dobrada. Você já, mesmo assim, você não está nem aí. Se te levarem, leve, não está nem aí. Teu sobrinho levou metade e perdeu. E mesmo assim, você continua prosperando. Então, ótimo. E você não dá bola para tudo aquilo que eu te dou. Então, vamos ver se a tua fé transcende mesmo a situação. Ou se as coisas do mundo ainda são importantes para você. Fala, não, pode me testar. Pode provar. Cara, teu filho. Quando o transcender da fé foi levantado justamente com aquele punhal para sacrificar o filho, Deus falou, para. Não precisa mais mostrar nada. Você já conectou. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Essa conexão que ele levou pelo resto da vida com ele, até seus últimos dias. E assim ele passou de geração para geração. E assim foi indo. E nasceu a nação de Israel. Através desse mesmo ensinamento. Você, como está a sua fé hoje em dia? Já que nós estamos falando em revelações, como está a fé no seu dia de hoje? Está pronta para transcender o sobrenatural? Para atingir o impossível de verdade? Ou é simplesmente o acato o que o mundo disser? Seja o que Deus quiser. Joga a responsabilidade para Ele. Se der certo, Deus não quis. Deus me abençoou. Não? Agora está fazendo a prova com você da sua própria fé. Você está realmente se circuncidando no seu coração, em todo o teu ser, falando para o mundo, chega, não quero mais. Está pronto para renunciar tudo isso daí? E se Deus te abençoar amanhã mesmo, multiplicando 10 vezes o que você tem hoje, como você vai reagir? Como aqueles que fazem promessa de que eu sou administrador de toda a obra de Deus, mas quando Deus te pede, mas como é que ficaria a minha família? Senão você não tem fé, você não entendeu, você não está circuncidado ainda e nem nasceu de novo. Nem nasceu de novo. Você ainda é bebê, você ainda é primário. Eis a tua revelação. Se revele. Ao invés de pedir para que Cristo se revele na sua vida, revele-se você para Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.